boa tarde a todos. Meu nome é Tiago, eu sou biomédico, formado pela Universidade Federal de Goiás. Faço parte da residência multiprofissional em infectologia no HDT e LACEN. Hoje estou aqui para falar sobre a preparação e resposta à introdução do vírus chikungunya no Brasil. Gostaria de desejar uma boa tarde a todos. Agradecer o diretor-geral, Alexandre Taleb, a coordenadora Keren, os meus amigos que estão aqui comigo, os profissionais também, a Arimateia e a Adriana, graças a eles que eu também estou aqui. Agradecer por essa oportunidade, ao nosso técnico Adão, analista de sistema. E hoje, então, eu vou falar sobre essa preocupação atual com a introdução do vírus chikungunya no Brasil, principalmente em virtude de estar acontecendo a Copa do Mundo aqui no Brasil. De forma bem breve, o chikungunya é um vírus de RNA que apresenta cadeia simples e polaridade positiva. É do gênero alfavírus e da família Togaviridae. Esse nome chikungunya deriva de uma palavra em Makonde, na África, que corresponde aproximadamente àqueles que se curvam, àqueles que se dobram. Isso devido à aparência encurvada dos pacientes acometidos pela infecção pelo chikungunya, que sofrem de uma artralgia intensa e por conta disso andam meio encurvados, por isso esse nome chikungunya, essa é a origem do nome chikungunya. Desde o início de 1770, alguns casos humanos de infecção pelo chikungunya já foram relatados, onde os indivíduos apresentaram febre, exantema e artrite, mas nessa época ainda não era feito o isolamento viral, que veio a acontecer somente numa grande epidemia que ocorreu na Tanzânia entre os anos de 1952 e 1953. A partir de então, surtos continuaram ocorrendo, mas de forma mais esporádica, na África e na Ásia, em pequenas comunidades rurais. Mas foi somente na Ásia que algumas cepas de chikungunya foram isoladas durante grandes surtos urbanos que aconteceram em Bangkok e Tailândia em 1960 e em Calcutá e Vellore na Índia nas décadas de 60 e 70. E em 2004, um surto que se originou na costa do Quênia continuou espalhando-se e atingiu outras ilhas, como as ilhas Comoros, Réunion e muitas outras ilhas do Oceano Índico. Então, estima-se que da primavera de 2004 ao verão de 2006, teve um número de 500 mil casos relatados de chikungunya. E desde então, o chikungunya continuou alastrando-se, atingindo então mais 17 dos 28 estados da Índia e infectou um número estimado em 1,39 milhão de pessoas antes do final deste ano, que foi 2006. Mas foi em 2007 que começou a haver uma maior preocupação com a propagação do vírus chikungunya, uma vez que foi detectada uma transmissão autóctone, ou seja, de humano para o mosquito e então de um mosquito para o humano, isso no norte da Itália. E em 2010, novos casos de chikungunya também foram relatados em áreas que até então não eram acometidas na fase epidêmica da distribuição do vírus nessas regiões. Então, atingindo lugares como Singapura, Malásia e Indonésia, por meio de viajantes virêmicos, ou seja, foram casos importados. E casos importados também foram relatados em Taiwan, na França, nos Estados Unidos e no Brasil, trazidos por viajantes advindos, respectivamente, da Indonésia, da Ilha Réunion, da Índia e do Sudeste Asiático. Atualmente, agora em 2014, 7 casos importados já foram confirmados laboratorialmente no Instituto Adolfo Lutz, sendo que ambos os 7 eram indivíduos que moram no Rio de Janeiro, sendo 6 deles saíram recentemente na mídia, eram militares do Exército Brasileiro que encontravam-se em uma missão de paz no Haiti, e ambos foram confirmados laboratorialmente no Instituto Adolfo Lutz. Existem mais alguns casos suspeitos, inclusive em Goiânia, 2 casos suspeitos, mas as amostras já foram encaminhadas ao laboratório de referência nacional e ainda não foram confirmadas, não existe conhecimento da confirmação laboratorial.
O grande alerta que se existe, então, é que essas áreas apresentam mosquitos vetores competentes e hospedeiros susceptíveis, que são todo e qualquer indivíduo que nunca for exposto ao vírus chikungunya. Então, considera-se que tem um risco dessa transmissão endêmica do chikungunya nas Américas. E essa preocupação, esse alerta, é devido à capacidade que o vírus chikungunya tem de emergir, reemergir e de propagar-se de forma bastante rápida em áreas que não eram envolvidas no início dessa fase epidêmica. Por isso, a necessidade tanto da implantação quanto do aprimoramento das ações de vigilância do vírus aqui no Brasil. Quanto à dinâmica de transmissão. Como eu falei, a existência dos vetores competentes é porque os dois vetores principais são os mesmos vetores da dengue, que são o Aedes aegypti e o Aedes albopicto. Ambos encontram-se amplamente distribuídos por todos os trópicos, sendo o Aedes albopictus bastante encontrado em latitudes mais temperadas. E diante dessa distribuição desses vetores pelas Américas, considera-se que toda essa região é suscetível à introdução e propagação do vírus. Os humanos são considerados os principais reservatórios humanos, principalmente durante períodos epidêmicos do chikungunya. Mas é preciso atentar-se que durante períodos interepidêmicos, outros reservatórios podem ser também implicados como potenciais reservatórios, como por exemplo primatas não humanos, roedores, pássaros, dentre outros pequenos mamíferos que também podem ser considerados reservatórios nesses períodos interepidêmicos. Quanto aos períodos de incubação, existem dois períodos de incubação. Um período de incubação extrínseco, que vai ocorrer no mosquito, uma vez que esse mosquito pica um indivíduo já virêmico, e vai em uma média de 10 dias, podendo variar de 1 a 12 dias, o mosquito torna-se então capaz de transmitir o vírus a um hospedeiro susceptível, onde então ele vai picar um segundo indivíduo e vai ocorrer o período de incubação intrínseco, que dura uma média de 3 a 7 dias e é onde a doença mostra seus sintomas típicos, nesse intervalo de tempo de 3 a 7 dias. Então essa figura 1 mostra os períodos de incubação extrínseca e intrínseca para o vírus chikungunya. É uma figura trazida no manualzinho do Ministério da Saúde, agora de 2014, que trata dessa preparação, a introdução do vírus chikungunya no Brasil. Então aqui mostra isso que eu falei. Uma vez que o mosquito se alimenta de um indivíduo virêmico, ele adquire o vírus, ocorrendo então esse período de incubação extrínseco, uma média de 10 dias, e o mosquito então se realimenta transmitindo o vírus a um segundo indivíduo, onde nesse indivíduo vai ocorrer o período de incubação intrínseco, que tem uma média de 3 a 7 dias, mas pode variar de 1 a 12 dias, e onde começa a manifestar a doença, os sintomas da doença. Aqui é para mostrar a distribuição dos vetores, distribuição do Aedes aegypti nas Américas, representado por essa parte em azul, essas partes em azul. A distribuição aproximada de Aedes albopictus nas Américas, também representada pela cor em azul. E quanto à suscetibilidade e imunidade, como eu disse, todos os indivíduos que não foram previamente expostos ao vírus chikungunya são considerados susceptíveis a adquirir a infecção e, consequentemente, desenvolver a doença. Mas uma vez que esse indivíduo é exposto ao chikungunya, ele vai desenvolver uma imunidade duradoura, ou seja, vai estar protegido contra uma nova infecção. Quanto à apresentação clínica da doença, uma vez que o mosquito infectado pica um indivíduo, a doença vai ser sintomática na maioria dos casos, naquele intervalo que eu falei de até 10 dias. Mas pode-se passar assintomática em alguns casos. Tanto é que algumas análises sorológicas já realizadas mostraram que 3 a 28% das pessoas que já apresentam anticorpos anti-chikungunya apresentaram a doença na sua forma subclínica, assintomática. E os indivíduos agudamente infectados por chikungunya, independentemente se a doença
foi subclínica ou aparente, se os sintomas manifestaram-se, são considerados importantes, então, nessa propagação da doença, se os vetores que transmitem o vírus estiverem presentes e ativos na mesma localidade, que são todas as condições que ocorrem no nosso caso, aqui no Brasil e nas Américas, né? Pode causar doença aguda, subaguda e crônica. As características mais comuns na fase aguda é uma febre de início súbito, tipicamente maior que 39 graus Celsius e associado a uma dor articular intensa. O indivíduo apresenta grandes dores nas articulações, mas podem incluir outros sinais e sintomas, como por exemplo cefaleia, dor difusa nas costas, mialgia, náusea, vômito, poliartrite, erupção cutânea e conjuntivite. Então a fase aguda do chikungunya vai durar aquele intervalo de 3 a 10 dias. Essa tabela 1, então, mostra a frequência de sintomas agudos da infecção por chikungunya, mostrando que a maioria dos pacientes sintomáticos apresentaram febre e poliartralgia como os principais sintomas. Os sintomas articulares são comumente simétricos e acometem principalmente as regiões das mãos e dos pés, mas podem acometer também as articulações mais proximais. E então ocorre uma poliartralgia de modo simétrico, ou seja, um indivíduo que apresentar uma dor na articulação do ombro esquerdo também normalmente vai apresentar no ombro direito, e assim sucessivamente nas demais articulações que forem acometidas. O edema é uma outra característica bastante associada também à infecção pelo chikungunya, relacionados também à tenossinovite, ou seja, vai ter inflamação, inchaço e muita dor nas regiões dos tendões. Os exantemas são características também presentes e que podem surgir no intervalo de 2 a 5 dias após o início da febre, sendo relatados exantemas em 50% dos pacientes acometidos pelo chikungunya. As erupções que ocorrem na pele são tipicamente maculopapulares, acometendo principalmente o tronco e extremidades, mas podem acometer, incluir outras regiões como a palmar, plantar e a facial. E ainda pode apresentar um eritema difuso que cede sob pressão. E é importante atentar-se que em crianças as manifestações cutâneas mais comuns são lesões do tipo vesículo bolhosas, como eu vou mostrar nas próximas figuras. Então essa primeira figura é mostrando a vista anterior do corpo e a vista posterior. E essa poliartralgia que ocorre de modo simétrico, acometendo principalmente as regiões das mãos, dos pés, mas podendo acometer articulações mais proximais, né? As erupções na pele, que são do tipo maculopapulares e podem acometer regiões palmar, plantar, mas também tronco e extremidades. Aqui um exemplo, a perna também podem aparecer essas erupções do tipo maculopapulares. E em crianças, que a característica bastante comum é um edema e essas lesões do tipo vesículo bolhosa. Quanto aos resultados laboratoriais, os achados hematológicos, não existem ainda achados hematológicos que sejam considerados patognomônicos significativos e que já tenham sido observados na infecção pelo chikungunya. Mas existem alguns achados laboratoriais anormais, como por exemplo uma trombocitopenia leve, quando comparada, por exemplo, à infecção pelo vírus da dengue, uma leucopenia, os testes de função hepática normalmente elevados, bastante elevados, assim como a taxa de sedimentação de eritrócitos, que é o VHS, e a proteína C reativa também apresentam-se frequentemente elevadas. E na doença subaguda e crônica, que é normalmente após 10 dias de doença, onde se teve essa fase aguda da doença, a maioria dos pacientes, de modo geral, tende a sentir uma melhora na saúde em geral, principalmente na artralgia intensa que sentiam. Mas podem ocorrer vários sintomas reumáticos
que vão incluir sinais e sintomas como poliartrite distal, exacerbação da dor em articulações e ossos previamente feridos e tenossinovite hipertrófica subaguda nos punhos e tornozelos. Isso vai acontecer então no intervalo de 2 a 3 meses após o início da doença, né? E alguns pacientes, além desses sinais e sintomas, podem desenvolver sintomas vasculares periféricos. E além disso, alguns pacientes reclamam de sintomas depressivos, cansaço geral e fraqueza. Então, o que vai caracterizar a doença na sua fase crônica é a persistência desses sinais e sintomas por mais de 2 ou 3 meses. Sendo o sinal persistente mais comum, uma artralgia inflamatória acometendo as mesmas articulações que já eram envolvidas na fase aguda da doença. Podem ocorrer também manifestações atípicas, que vão depender dos efeitos diretos que o vírus vai causar em cada indivíduo acometido, da resposta imunológica que se tem e ou toxicidade dos medicamentos. Então, esse quadro 1 traz as manifestações atípicas que podem ocorrer, né, na infecção por chikungunya, que pode ser a nível do sistema neurológico, causando manifestações clínicas como meningoencefalite, encefalopatia, a própria síndrome de Guillain-Barré, a nível ocular, causando neurite óptica, iridociclite, cardiovascular, causando miocardite, pericardite, insuficiência cardíaca, a nível dermatológico, causando hiperpigmentação fotossensível, renal, causando nefrite, insuficiência renal aguda, dentre outras manifestações atípicas que podem ocorrer na infecção pelo chikungunya. Por isso, então, a importância do diagnóstico diferencial. Porque esse quadro de febre de início súbito, com ou não artralgia, associado ou não a um quadro de artralgia, é uma manifestação que é também bastante comum em várias outras doenças, né? E o chikungunya também pode não ter essas manifestações típicas, como eu falei. E pior que isso, pode coexistir com outras doenças infecciosas, como é o caso da dengue ou a malária. Então, esse quadro 2 mostra que a importância do diagnóstico diferencial, trazendo as doenças ou agentes no diagnóstico diferencial de chikungunya. Como, por exemplo, quando comparado à malária, deve-se levar em consideração a periodicidade da febre, se há ou não alteração de consciência. Quando a infecção pelo chikungunya, quando comparada com a dengue, a febre tem um início muito mais súbito, a febre tende a ser maior ainda do que na dengue, mas o período que dura essa febre é muito mais curto quando comparada com a dengue. Assim como a leptospirose, por exemplo, apresenta mialgias, mas não normalmente localizadas nas regiões da panturrilha, como no caso da leptospirose. Por exemplo, no caso de infecções alfavirais, como o vírus Mayara ou o vírus Ross River, que apresentam uma clínica bastante semelhante na infecção como a infecção pelo chikungunya, deve-se levar em consideração o cenário epidemiológico, o contexto epidemiológico, nesse diagnóstico diferencial. Observar também se o paciente acometido já não apresenta uma artrite pós-infecciosa, em decorrência de outras doenças infecciosas, como clamídia, shigella, gonorreia, dentre outras. Por isso, então, mostrando a importância do diagnóstico diferencial feito de forma adequada. E a grande discussão que se tem, né, dessa sobreposição e confusão com a dengue. Mas a dengue, de modo geral, apresenta um potencial para resultados muito piores quando comparado à infecção pelo chikungunya, incluindo a morte. Mas o grande problema é que as duas doenças podem coexistir, ou seja, ocorrer simultaneamente em um mesmo paciente. Então, algumas características que diferem, né? Em chikungunya, o choque ou hemorragia grave é algo raramente observado, enquanto isso é bastante observado, né, no caso da infecção pelo vírus da dengue. E o início é mais agudo na infecção pelo chikungunya e, como eu falei, a duração da febre é muito mais curta. Outra característica muito mais predominante na infecção pelo chikungunya é o exantema maculopapular. Assim como a dor é muito mais pronunciada e localizada nas articulações e tendões na infecção pelo chikungunya quando comparadas com a dengue. Então, essa tabela 2, desse manualzinho que eu falei do Ministério da Saúde,
também traz a comparação das características clínicas e laboratoriais de infecções do vírus de chikungunya e da dengue. Então, mostrando todas essas características clínicas e laboratoriais que são clássicas de ambas as doenças, né, e o que difere. Como eu falei, a febre tende a ser maior ainda na infecção pelo chikungunya do que na dengue. As mialgias são mais recorrentes na infecção pelo vírus da dengue. As artralgias estão muito mais evidentes na infecção pelo vírus chikungunya. Cefaleia, por exemplo, ocorre meio que de forma equiparada, sendo que a característica comum dessa cefaleia na infecção pelo vírus da dengue é do tipo retroorbital. As erupções cutâneas são mais recorrentes na infecção pelo vírus chikungunya. Discrasias hemorrágicas, no caso do vírus chikungunya, é menos de 10%, bem mais raro quando comparado à infecção pelo vírus da dengue. O choque não ocorre no caso da infecção pelo vírus chikungunya, enquanto isso é mais evidenciado, demonstrado já na infecção pelo vírus da dengue. A leucopenia e a neutropenia são mais pronunciadas na infecção pelo vírus da dengue. Em contrapartida, a linfopenia se mostra mais pronunciada na infecção pelo vírus chikungunya. Quanto ao hematócrito, por exemplo, não se eleva, não se altera no caso da infecção pelo chikungunya, e essa elevação do hematócrito é uma característica bastante comum na infecção pelo vírus da dengue. E como eu já falei no início, a trombocitopenia também ocorre em ambas, mas de forma muito mais branda na infecção pelo chikungunya quando comparada com a dengue. Quanto aos tipos de exames laboratoriais que estão disponíveis e as amostras que são exigidas. Então, as técnicas que podem ser realizadas são isolamento viral, reação em cadeia do polimerase pela técnica de RT-PCR e os métodos sorológicos, né? Então, as amostras que tenham sido colhidas durante a primeira semana após o início dos sintomas podem ser testadas por dois métodos, ou o sorológico, para detecção de anticorpos IgM e IgG pelo método de ELISA, ou virológico, né, pelas técnicas de RT-PCR e isolamento. As amostras podem ser sangue total ou soro. Em casos neurológicos que apresentem características meningoencefalíticas, o líquor deve ser testado. A detecção do vírus por isolamento viral ou mesmo RT-PCR a partir de tecidos e ou órgãos, a informação que se tem ainda é bastante limitada. Mas na suspeita de casos fatais, a detecção do vírus deve ser feita nas amostras que se encontrarem disponíveis no momento. Essa outra tabelinha aqui, então, mostra alguns resultados típicos de amostras que foram testadas em vários intervalos diferentes, né, de acordo com o tempo que sucedeu após a infecção. Então, apresenta os dias após o início da doença, os testes de vírus e testes de anticorpos, mostrando que do primeiro ao terceiro dia após o início dos sintomas, as técnicas de RT-PCR e isolamento viral podem ser realizadas na detecção de vírus, mas ainda não apresentam anticorpos IgM, e a técnica de PRNT também dá negativa nesse período. Já do quarto ao oitavo dia após o início dos sintomas, o RT-PCR continua detectando o vírus, mas o isolamento viral já passa a ser mais difícil. Então, normalmente vai dar negativo nesse período do quarto ao oitavo dia. Mas nesse período do quarto ao oitavo dia já é possível a detecção de anticorpos IgM. E após 8 dias do início dos sintomas, RT-PCR e isolamento viral já não vai ser possível detectar o vírus, mas detecta-se os anticorpos, né, IgM positivo, e a técnica de PRNT também vai dar positivo após 8 dias do início dos sintomas. Quanto à vigilância laboratorial. A vigilância laboratorial vai eleger os testes ideais dependendo do contexto epidemiológico. Então, esse quadro 3, também encontrado nesse manual do Ministério da Saúde, traz a vigilância laboratorial de vírus chikungunya em um cenário epidemiológico. Por exemplo, em caso de que não tem nenhum sinal de transmissão, pode serem realizados a detecção de anticorpos IgM e IgG pelo método ELISA. Ou quando já se tem a suspeita de doenças chikungunya,
além dos métodos sorológicos, pode ser testado pela RT-PCR em tempo real, isolamento do vírus ou a técnica de PRNT. Mas quando já se sabe que está havendo uma transmissão continuada, ou mesmo já foi detectada uma epidemia em uma área ou em áreas circunjacentes, o isolamento viral passa a ser mais limitado e utiliza-se então os outros métodos, né? Tanto sorológico quanto RT-PCR em tempo real. Quanto às amostras para serem testadas, diante de nenhum sinal de transmissão ou da suspeita da doença chikungunya, todos os indivíduos que apresentarem uma clínica compatível com a doença devem ter suas amostras obrigatoriamente devem ser testadas nesse cenário da vigilância laboratorial. Mas quando já se sabe que está havendo uma transmissão continuada ou mesmo epidemia, apenas 10% das amostras de casos clássicos de chikungunya é que devem ser testadas no âmbito da vigilância laboratorial. Quanto ao tratamento, não existe então um tratamento antiviral específico para chikungunya. O tratamento sintomático é recomendado, né, uma vez que já tenham se excluído outras condições mais graves, tais como a malária, dengue e até mesmo infecções bacterianas. Então, no caso da doença aguda, o tratamento vai ser sintomático ou de suporte, orientando-se a fazer repouso e o uso de acetaminofeno ou paracetamol para o alívio da febre, ibuprofeno, naproxeno ou outro anti-inflamatório não esteroidal para o alívio do componente artrítico da doença. E assim como na dengue, a aspirina é contraindicada devido a um risco de hemorragia. E em casos de pacientes que apresentam uma dor articular muito severa, tem-se discutido até mesmo o emprego de narcóticos, como a morfina, ou de corticosteroides a curto prazo. No entanto, é preciso avaliar qual será o risco-benefício desses tratamentos, em caso de pacientes que apresentem essa dor articular severa que já não estejam passando de forma alguma. Na doença subaguda e crônica, onde se tem então um período convalescente da doença, que pode ser 1 ano ou mais, onde os indivíduos que apresentarem essa dor articular persistente, de modo persistente, deve ser feito todo um gerenciamento desse indivíduo e o emprego da terapia anti-inflamatória por um período mais prolongado. Em caso de artrite periférica debilitante, ou seja, que esteja sendo refratária a outros agentes, os corticosteroides a curto prazo são indicados. Mas, a fim de limitar o uso desses corticosteroides orais, outra alternativa são injeções locais intraarticulares de corticosteroides ou mesmo anti-inflamatórios não hormonais tópicos. Outra alternativa também do tratamento que tem sido discutido, no caso desses pacientes que apresentam esses sintomas articulares refratários, até mesmo o emprego do metotrexate já tem sido discutido, mas associado a um programa de fisioterapia graduada, onde já constatou-se que a movimentação e a realização de exercícios de forma leve tendem a melhorar a rigidez matinal que esses indivíduos apresentam nas articulações. Mas é preciso atentar-se, né, que o exercício feito de forma intensa também pode exacerbar esses sintomas. E também não há vacina. Quanto à assistência hospitalar, é preciso ter um cuidado maior com o grupo considerado grupo de risco, que são as mulheres grávidas que encontram-se no 3º trimestre, recém-nascidos e quaisquer indivíduos que apresentem já alguma comorbidade, que são considerados um grupo de risco por terem uma predisposição a desenvolver a doença na sua forma mais complexa, mais severa. Então, quanto à vigilância e resposta ao surto, de modo geral, o objetivo principal da vigilância é detectar em tempo adequado, oportuno, quaisquer casos de chikungunya nas Américas, uma vez que essa detecção feita de forma precoce vai permitir que haja uma resposta adequada
uma caracterização de um possível surto, bem como a identificação das cepas virais que se encontram circulantes em determinada área. Então, esse seria o objetivo principal da vigilância nessa resposta à introdução do vírus chikungunya no Brasil. Existem, então, os modos de vigilância, que são dois modos: a fase de preparação, que é a fase onde nós nos encontramos, e a fase de resposta propriamente dita. Nessa fase de preparação, tem-se então reforçado os centros sentinelas de vigilância febril existentes com a habilidade de detectar esses casos de chikungunya. E todas as amostras devem ser encaminhadas aos laboratórios de referência nacional para serem testadas. E a fase de resposta propriamente dita, onde diante de um caso autóctone de chikungunya que tenha sido detectado, deve-se entrar em vigor então a investigação epidemiológica para que possam ser colocadas em práticas todas as medidas de controle efetivas no âmbito da infecção pelo chikungunya. Então, o que a gente pode concluir diante de tudo que foi exposto até o momento? Embora existam relatos e sabe-se que tem a suspeita de alguns casos de chikungunya, inclusive aqui mesmo em Goiânia, não tem um conhecimento assim provado da circulação do chikungunya nas Américas. Mas o grande cuidado que se deve ter é devido ao risco ser alto da introdução, uma vez que com a Copa do Mundo, por exemplo, agora no Brasil, diversas nacionalidades estão presentes no Brasil. Então, os indivíduos podem trazer esse vírus de outros locais. A importação do vírus chikungunya para o Brasil. E a preocupação maior é devido à existência dos vetores competentes, que são os mesmos vetores da dengue, e de uma população susceptível. Ou seja, como eu falei, todo e qualquer indivíduo que nunca foi exposto ao vírus chikungunya são considerados importantes na introdução desse vírus e, consequentemente, a propagação da doença. Então, por isso que a preparação deve ser feita com antecedência, né? É essencial, a fim de detectar esses casos em tempo hábil e permitir que haja uma resposta rápida, adequada e apropriada. E deve-se também envolver a participação ativa de todos os interessados, objetivando minimizar o risco de importação e transmissão sustentada da doença. Então eu tentei ser o mais breve possível, mas trazer tudo o que tem de mais relevante, o que deve ser de conhecimento de todos, principalmente dos profissionais da saúde, no âmbito da doença chikungunya, dessa preparação que tem sido feita com a introdução do vírus chikungunya no Brasil. Para maiores detalhes, mais informações de forma mais completa, quem se interessar tem esse manualzinho do Ministério da Saúde, agora do ano de 2014, que traz como título Preparação e Resposta à Introdução do Vírus Chikungunya no Brasil. E que traz uma série de informações, são 102 páginas, bastante completo. Qualquer informação que porventura eu não tenha falado, vocês podem entrar no site do Ministério da Saúde e acessar esse manualzinho que está bastante completo e esclarece bastante sobre o vírus chikungunya. E no mais era isso. Obrigado e uma boa tarde a todos.